Bom dia, papais. Bom, hoje é 1º de junho, né? Começamos mais um mês nesse sistema de aulas online. Novamente agradecendo a disposição de todos vocês em colaborar nesse processo, cada um ao seu modo, né? Mas a grande maioria dos meus pais, graças a Deus, auxiliando nesse processo. Sei que não é fácil para vocês, mas podem acreditar que para nós também, desde o princípio, não está sendo fácil. A gente tem que se dividir em reuniões online, aulas online, né? Assistência aí para vocês, montar essas aulas, fazer curso que nós estamos fazendo também. Mas enfim, como tudo na vida, a alegria e a tristeza são passageiros, né? Então vamos aproveitar isso da melhor forma possível. Bom, dia 1º de junho, segunda-feira, nós vamos ter o livro de APS de português e também o Nossa Matemática. Português, nós vamos ter a página 78 e 79, que são essas daqui, ó. Se eu fosse dar uma orientação para criança, seria o 7 e 8, né? E, em consequência, a página que tem a vaquinha, tá bom? Bom, é a leitura de duas fábulas pequenininhas. Então, estimulem as crianças a lerem, mesmo que apresentem dificuldades, mas que elas possam ler, tá? Esse é um exercício principal aí quando a gente trabalha português. Na página 79 tem uma pequena interpretação, não é interpretação de texto, mas interpretação do conteúdo gramatical do lado, tá? Então, eu vou explicar porque, infelizmente, é um pouco complexo. Não muito, mas pode ser que alguns pais tenham dificuldade. Bom, exercício de número 2. O exercício de número 1 é para ler a fábula, tá? Número 2, que está na página 79. Relacione cada ideia a um dos textos. Coloque 1 para indicar a fábula e 2 para indicar a lenga-lenga. Porque o primeiro texto é uma fábula, o segundo é uma lenga-lenga. Então a criança vai ter que adivinhar aí, conforme o pai fizer a leitura, o pai ou a mãe fizer a leitura, qual se relaciona a um e a outro. Por exemplo, texto escrito em versinhos, em versos, né? Que tá no primeiro quadrado aqui, ó. Texto escrito em versos. O texto que é escrito em verso não é a fábula, né? Que nós já lemos, inclusive, a fábula. É o lenga-lenga. Logo quando ele lê o lenga-lenga da casa do Damião, ele vai verificar isso. Texto escrito com parágrafos, aqueles espacinhos também que a gente já está estudando sobre eles. Então, é o que? A fábula. Então, aqui no primeiro conjunto é 2 e depois 1, ok? Depois, texto sem rimas, né? A fábula não tem rima, ela conta uma história. E texto com rimas é o lenga-lenga, que é muito bonitinho o lenga-lenga da casa do Damião, tá bom? Bom, acompanhe a leitura do primeiro parágrafo da fábula feita pela professora. Então, a professora, no caso sou eu, vou fazer a leitura, tá bom? Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Observem como faz a voz da professora cada vez que ela chega ao final. Aí tem um ponto final, né? Esse sinal chama-se ponto final, né? Cada ponto final marca o fim de uma frase. Aquele respiro, né? Contem os pontos e respondam quantas frases há nesse trecho. Quantas frases há nesse trecho? Aí tem um quadradinho. Aí você vai apontar para esse trecho que eu acabei de fazer a leitura para a criança, né? Então, com a pausa, ela vai verificar o quê? Que tem 2 frases, tá? Então, vou ler de novo, tá? Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Então, ó, tem entre árvore e uma raposa, além de mudar o sentido da frase, também eu apresento uma pequena pausa. Exemplos para a criança. João perguntou para sua mãe se poderia ir na farmácia. A sua mãe disse que não. Então, aí parece o quê? Eu tenho 2 frases, porque eu respirei entre farmácia e a sua mãe. É esse respiro chama-se ponto final,
É um respiro um pouco maior do que a vírgula. Porque olha a vírgula. Maria foi para a feira e comprou banana, vírgula, mamão, vírgula, pera, vírgula. É uma pausa rápida, né? Mas agora nós estamos tratando sobre ponto final. Então a criança tem que entender que é uma pausa um pouco maior. Então nesse trecho aqui, ó, eu tenho quantas frases novamente? 2. Então nesse primeiro quadradinho eu vou colocar 2. A raposa apanhou e foi embora rindo. É outra frase. Quantas frases existem nesse parágrafo? Uai, eu tenho um ponto final só. Então só tem uma frase, ó. Ok? Quadradinho, uma frase. Aí no 4 vem somente uma proposta. Não precisa escrever nada, tá? O ponto final pode indicar que alguém faz uma declaração afirmando alguma coisa. Mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Observe. Leia a frase bem sério. Aí tem até a carinha. O queijo caiu. Falei sério. Leia a frase muito admirado ou espantado. O queijo caiu. Olha a diferença. O queijo caiu. O queijo caiu. Esse sinal, aí aparece de exclamação. Chama-se ponto de exclamação. Ele pode indicar espanto, admiração, medo ou surpresa. Então a gente começa falando sobre ponto final e logo em seguida a gente traz outra proposta que é o ponto de exclamação. Esses são os exercícios da página 78 e 79. Indo para a parte de matemática, nós temos a página 71 e 72, tá? A página 71 e 72 são atividades de propostas de cálculo mental. A criança tem que ser estimulada a contar mentalmente. Se tiver muita dificuldade, porque vejam bem, ó, a gente está quase ali chegando na metade do livro, ó. Se a gente for ver pela grossura, lógico que o meu é um pouco maior que o livro do professor, mas das crianças vai ser muito parecido, tá bom? Então ela já tem que estar sabendo fazer cálculo mental, porque é uma estratégia que já deve ter sido exercida. Eu fui professora já de Jardim 1 e Jardim 2 durante muitos anos, e a gente já começa a trabalhar contagem no Jardim 1 e Jardim 2. Então, ele já tem que ser essa proposta de cálculo mental bem exercida, tá bom? Se não tiver, no máximo que pode acontecer é o dedo ali nessas continhas que estão propostas aqui, tá? Bom, aí o primeiro exercício é calcular mentalmente, completar as lacunas com os resultados e depois. 2. Explique o que há de comum nos cálculos. No primeiro quadro. Bom, aí a criança vai observar num quadro, tá? No primeiro quadrinho, que ela só colocar mais acrescentando mais um número 1 no final, né? Ela vai chegar no sucessor. Por exemplo, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, tem várias propostas de respostas aí. Explica o que há de comum nos cálculos. Aí, no primeiro quadro. O que tem de comum nesse primeiro quadro? Né? O primeiro resultado foi 2, o segundo foi 3, o outro foi 4 e assim por diante, né? A criança pode colocar que foi colocado mais um número para indicar outro resultado, são sucessores. Então, coloca assim, são números sucessores, para a criança entender. Sucessor é o quê? O que vem depois. Então, depois do 2 vem depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4. É a maneira mais rápida de responder. São números sucessores, tá bom? E aí também, como eu falei, tem várias outras propostas. Foi acrescido mais um no final do resultado e apareceu outro número que vem depois. Mas essa criança vai precisar escrever muito. Então, se você colocar são sucessores, né? Já respondeu. No segundo quadro, ele vai de 2 em 2. Então, colocar aí. Os resultados aumentam de 2 em 2, né? Porque o primeiro resultado é 2, depois é 4, depois é 6, depois é 8 e assim vai, tá bom? Aí, ó, tem algumas colunas que são da mesma cor. Os que são da mesma cor é os que têm o mesmo
resultado. Então ele pergunta assim, coloridos na mesma cor, você coloca os mesmos resultados, tá bom? Ou resultados iguais, né? E aí o exercício da página 72 é a mesma proposta do 71, são cálculos mentais. E aí depois ele fala para experimentar com calculadora. Se o pai ou a mãe tiver no celular calculadora, a maioria tem, né? Pode propor. Se não, são cálculos simples, tá? Só pedir para a criança realmente acompanhar. A critério, primeiro ela tem que fazer da cabecinha dela, mesmo que tiver erros. E depois a proposta da calculadora é corrigir os resultados. Se não tiver calculadora, o próprio pai pode estimular da forma que preferir. Pode ser por escrita, pode ser por dedinho. Olha, por exemplo, o primeiro, 9 mais 4. A criança não soube contar mentalmente, conta com ela com os dedos. Mas isso só depois que ela tiver preenchido o exercício inteiro. Você vai fazer uma correção, tá bom? Mas são continhas fáceis que os pais não vão ter dificuldade. Então, amanhã, dia 2 de julho, nós voltamos com as explicações.